Ele apareceu? Mudou, né? Muito bom dia, meus amigos. Começando mais uma edição do programa Hora de Notícias. Começando também mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Programa Hora de Notícias que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua JR Rádio. Baixe logo o nosso aplicativo para acompanhar nossa programação musical e também os diversos programas que tem aqui no nosso estúdio. Começando mais uma semana com ele. Bom dia, jornalista Wilson Novaes. Bom dia para você, Rony Brainer. Bom dia, Celso Galvão, nosso convidado especial de hoje, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos conversar com ele sobre tecnologia que a prefeitura está fazendo nesse segmento, nesse setor. E daqui a pouquinho nós vamos também, na segunda parte do programa, entrevistar o Fabrício Medeiros, né? Ele que é um palestrante de vendas que está hoje em Jequié, vai daqui a pouquinho fazer uma palestra à noite, né, no Centro de Cultura de Jequié, e nós vamos trazê-lo aqui no programa na sequência, logo após essa primeira parte do programa. Bom dia, Celso. Bom dia, Wilson. Bom dia, Brainer. Bom dia àqueles que nos acompanham. Novamente, muita satisfação em estar aqui com você e poder levar boas notícias aí à nossa comunidade. Pois é, e nós sempre que temos oportunidade de conversar, a gente sempre observa, Celso, que aquela preocupação com a tecnologia, a Secretaria tem focado muito nessa questão, né, de ampliar esses horizontes, e Jequié já tem um plano, né, de desenvolvimento nessa área, que eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais o que venceu o PDTIC, que são iniciais desse programa, o que vem a ser, o que é que ele visa, deixarmos aí para você dar essas explicações. Obrigado pela oportunidade. Essa, na verdade, é uma obrigação nossa, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enquanto Poder Público, oportunizar a cidade a mais esse passo. E por que eu digo obrigação, Wilson? Porque é a economia no mundo inteiro. Base tecnológica, inteligência artificial, internet das coisas, toda essa conectividade, toda essa questão disruptiva de negócios vem muito fortemente atrelada à base tecnológica dessas novas empresas. E Jequié não pode ficar fora nesse contexto. O que acontece? O Poder Público entendeu a necessidade da gente desenvolver um plano diretor de tecnologia de informação e comunicação. Esse plano diretor vem na perspectiva de preparar todo o ambiente legal, diagnosticar o ambiente público e o ambiente privado. Aí, é evidente, é um plano feito a várias mãos, um convênio que a Prefeitura assinou com a Universidade Estadual, com a UESB. Então, a equipe tem iniciado os trabalhos de mapeamento, de diagnóstico, tanto do setor público quanto no setor privado, para preparar a base legal e preparar toda a estrutura necessária para que esses atores, sociedade, empresa privada e administração pública, possam verdadeiramente surfar nessa onda dessa nova economia. E é evidente, a gente tem que estar na crista da onda, porque se negócios vão acontecer e negócios estão mudando rapidamente, ou a gente se posiciona nesse novo mercado ou a gente fica para trás. Então é imperativo hoje, né? Os meninos hoje enxergam o celular ainda, por enquanto, apenas para jogar e passar mensagens nos bate-papos. Só que está sendo instrumento de trabalho de diversas pessoas, desenvolvendo negócios pelos celulares, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo verdadeiras empresas que o sujeito toca a partir dos celulares. Então, a gente tem que provocar esses meninos a criarem essas situações, né? E aí vai acontecer, inclusive, um evento aqui com essa perspectiva de maratona de ideias, para fazer com que os adolescentes, fazer com que os universitários pensem nesses problemas sociais, digamos assim, mas pensem de uma forma de propor a solução. Porque é importante a gente provocar nesse sentido, né? O menino olhar a comunidade dele e ele entender que a empresa que ele vai montar hoje vem na perspectiva de resolver uma contradição, como a gente sempre fala nessa área. E tecnologia é a base de todos os negócios hoje. Então a gente não pode deixar de ter esse olhar direcionado, de ter esse olhar respondendo à provocação da sociedade. O que de fato temos que fazer enquanto administração pública é responder a esses anseios da sociedade, de preparar tanto a base legal quanto a possibilidade, que é o que a gente sonha,
é transformar Jequié num grande parque tecnológico. Então essa cidade aqui, o que a gente espera a partir do PDTIC, e eu confesso a você que eu não tenho visto outras cidades do porte de Jequié pensando essa perspectiva, não só em transformar Jequié como o grande parque tecnológico, todo o perímetro urbano e rural da cidade enquanto parque tecnológico, mas também assumir a liderança regional e, quem sabe, estadual de produção de negócios de base tecnológica. É o que a gente espera. Tá aí. Isso aí me lembra, Celso, uma notícia que eu vi de um menino aqui do Nordeste, lá de Alagoas. Ele tem 14 anos, ele inventou um aplicativo, ele criou um aplicativo que facilitava a compra de material escolar sem precisar sair de casa. Esse menino criou isso e hoje ele fatura em torno de mais de 100 mil reais por mês, um menino de 14 anos, para você ver, né? Então, isso que você está falando, se tiver um incentivo, a gente vê o pessoal do IFBA aqui em Jequié fazendo trabalho voltado para essa área de tecnologia, se não me engano, lá em Conquistas já desenvolveram alguns aplicativos que já estão sendo utilizados na sociedade, lá em Conquista mesmo, tanto para a área de agricultura, porque tecnologia envolve tudo, né? Todos os setores. Todos os setores, né? Eu lembro que até o ministro da Agricultura falou isso. Não, a gente vai utilizar de tudo. E o ministro da Tecnologia, o Marcos Pontes, né, foi astronauta, fala exatamente isso. A gente, desenvolvendo a parte tecnológica do país, poderemos utilizar em todos os setores. E é algo fundamental. Você vê a grande provocação, inclusive, e aí a cadeira de logística lá na FTC que a gente dá aula, é sempre ponto de discussão. A parte de produção agrícola, né, e a parte de acompanhamento e evolução dessa lavoura para que tenha maior produtividade por área plantada, tem sido fantástica a evolução. Mas a infraestrutura do país não tem acompanhado na mesma perspectiva. É uma preocupação que você tem, como você pontuou aí. Desenvolver tecnologia para o agronegócio, sim. A nossa região precisa muito. Por que a nossa região precisa? Porque, de fato, você não tem dados específicos, porque por ter alguns benefícios, não ter muita incidência de impostos, o agricultor, e principalmente o pequeno agricultor, ele esquece um pouco de registrar qual foi a quantidade da lavoura dele, qual foi a quantidade colhida, a quantidade vendida. Mas isso a gente tem que perceber que sustenta a economia de diversos municípios. E o sujeito, enquanto empresário do campo, enquanto empreendedor rural, eu aqui chegando vi um carro que tinha um adesivo: sou empresário do campo, com muito orgulho. É esse o ponto que tem que ter. E esse sujeito, para ser empresário do campo, ele tem que entender que tem implementações do ponto de vista de tecnologia que podem melhorar a produção dele. Você vê aí muita gente preocupada com leite, produção de leite. Como é que a gente vai conseguir produzir mais leite em uma menor área plantada de capim, ou vai criar esse gado confinado? Como é que a gente produz essa perspectiva? Ora, tem que ser estudo, tem que ser tecnologia agregada ao negócio. E assim, as pessoas acham que tecnologia, que inovação é só tecnologia da informação. Não, a parte de gestão, essa parte de produtividade que a gente está falando, qualquer novo implemento, né? E aí eu faço uma referência aqui que não é só a Prefeitura e a UESB, por conta do PDTIC, que estão preocupadas com isso. Aqui você tem vários atores, tem várias empresas de base tecnológica aqui no município, várias empresas que já trabalham na área de desenvolvimento de sistema de automação. Tem o IFBA, que tem sido assim muito provocativo no sentido de desenvolvimento de negócios. Os meninos do IFBA, como você pontuou, têm sido muito criativos, participando inclusive de competições internacionais. E agora o IFBA traz aqui para Jequié um mestrado na área de propriedade intelectual, de inovação. Então veja você como nossa cidade tem direcionado os olhares para essa nova economia. E a importância que se dá realmente de fechar todos os aspectos. A gente hoje pode dizer, olha, Jequié tem um mestrado a mais e um mestrado na área de tecnologia, trazido pelo IFBA, que é um equipamento extremamente importante para o município. A formação da mão de obra que sai a partir do IFBA, com certeza, vai subsidiar vários negócios aqui do município nessa nova perspectiva de tecnologia. Sim, sim. E isso me lembra, Celso, por exemplo, a gente participou esse ano da cobertura lá na exposição. E tinha alguns estandes que tinha um pessoal que trabalhava com energia solar, né, com aquelas placas. E a gente vê que isso está crescendo muito. E Jequié, eu acredito, até pelo nome Cidade Sol, né, não é por acaso, poderia entrar nessa também. Tanto na área da agricultura, agronomia, etc., porque nossa cidade é privilegiada nesse sentido. E querendo ou não, isso traria uma economia, daria para fazer outros investimentos com dinheiro que você estaria gastando, pagando energia, não é? O governo do estado, inclusive,
pouco tempo atrás, ele publicou o Atlas Solar. E Jiquié verdadeiramente tem uma incidência solar muito grande. E não à toa, como você pontuou, é chamado de Cidade Sol. Já tem alguns empresários olhando com bons olhos essa área, não só de instalação das placas em nível residencial, mas também na elaboração de condomínios de geração, na possibilidade de usinas de microenergia, de geração de energia a partir da luz solar. E eu não tenho dúvida que Jiquié vai despontar nisso. Então, se a gente consegue estabelecer esse viés econômico, por exemplo, de energia renovável, energia limpa, se a gente consegue estabelecer a possibilidade de negócios de tecnologia e conecta Jiquié com várias outras cidades, inclusive do mundo, você consegue transferir tecnologia dessas outras cidades para aqui. Isso é realidade. Aqui a gente não está pensando nada tão distante. Então isso já acontece, projetos de cidades geminadas, onde cidades da Europa, cidades da América do Norte apadrinham outras cidades aqui do Brasil e fazem essa transferência de tecnologia acontecer. É algo extremamente possível e é para isso que a gente está desenvolvendo essa base legal do município, para oportunizar que realmente venha essas situações de fora. E eu vou te dizer um negócio, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir dessas provocações que nós estamos fazendo, o metro quadrado mais caro da cidade vão ser as garagens. É verdade, as garagens. Por quê? Porque simplesmente, como é que começou o Vale do Silício? Numa garagem. Steve Jobs estava... As grandes empresas, a HP, né, a Apple, todas começaram em algumas garagens. E aqui eu percebo que nós vamos conseguir construir esse tão sonhado Vale do Sol, com negócios de base tecnológica, com o Parque Tecnológico de Jiquié funcionando, com essas empresas provocando esse desenvolvimento. Que é bem verdade, a gente precisa pontuar isso. O poder público tem que influenciar, tem que dar sua contribuição, mas não tem a estrutura, a velocidade e a criatividade que o setor privado tem. Então a provocação de todo o ponto que nós temos feito a partir da administração pública é dizer, olha, você enquanto setor privado está lá formalizado ou está informal ainda, mas está produzindo essa criatividade, essa velocidade, e é quem enxerga com muito mais antecipação as movimentações do mercado. É o setor privado por conta da competitividade em si, né? Essa necessidade de estar competitivo, essa necessidade de estar sempre um passo à frente do concorrente para conseguir segurar esse cliente, faz do setor privado o grande inovador, o grande ajustar de foco para a administração pública. Então a gente traz esse sujeito para a mesa, informando aí, eu acho que vai dar, boas garagens vão acontecer por aqui também. Isso é bacana. Agora, falando um pouco sobre a questão de emprego, Celso, eu estava vendo aqui, saiu notícia no último mês, né? Com base no número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E Jiquié teve bons resultados no número de geração de empregos. Acho que foi o que mais se destacou, né, no interior da Bahia, se eu não me engano. Olha, a gente conseguiu aí uma geração de 1.212 empregos. Isso. Desses 1.212, você tem aí 699, salvo engano, na área de construção civil. E aí vem em segundo o setor de serviços, com 240 e pouquinho, 247, salvo engano. E mais uns 210 na área de indústria de transformação. Acho que esses foram os três principais. E veja que a satisfação que a gente tem em divulgar esses números são empregos formais que estão sendo criados. Esses são apenas os empregos com carteira assinada. Mas você tem aí um grande ponto na economia que tem acontecido, que é o sujeito trabalhar por conta própria. Em nível nacional, o que ajudou na redução desse número de desempregos, de pessoas desocupadas, foi o fortalecimento e a ampliação de negócios informais, onde o sujeito está indo verdadeiramente assumir o protagonismo de sua vida. Aqui não tem sido diferente também. A gente tem tido aí uma média nos últimos anos de mais de 250 empresas sendo implementadas, novas empresas registradas. Então isso mostra a dinâmica que essa economia tem tomado. Celso, mas isso é muito por necessidade, o sujeito está empreendendo por necessidade. Que bom que o sujeito está empreendendo por necessidade. Porque ele percebe aí um viés de oportunidade dentro das necessidades que ele tem de se sustentar, de sobreviver, de sustentar sua família,
e começa a desenvolver e depois consegue perpetuar essa empresa. Uhum. Então, realmente, esses números de emprego nos deixam muito contentes, porque, assim, eu ainda comentei no momento anterior, quando assumi enquanto secretário, logo depois recebi uma ligação de um jornalista do Correio da Bahia me dizendo: sua cidade foi destaque aí, mais de 800 postos de trabalho foram fechados, então a gente estava negativo em mais de 890 postos de trabalho. E a gente trazer essa notícia que vem crescendo ao longo desse período que nós assumimos, ao longo desse período que a gente tem desenvolvido esse esforço, e hoje com 1.212 postos de trabalho formalmente criados em Jequié, é claro que é agradecer ao setor privado. Ô Celso, eu já tive algumas oportunidades em outras entrevistas com você, de alguns questionamentos eu faço. Você veio da área técnica, né, eu sinto que um profissional que vem assim da área técnica, ele vem com uma visão bem diferente do político, das pessoas que vivem naquela coisa de sempre o voto, o eleitor, a vitória, os seus, e assim não vai ser diferente agora. E eu te pergunto, como é que você vê a descontinuidade no poder público? Isso preocupa. Olha, cada gestão são 4 anos, quando o cara não se reelege. Olha que nós estamos vindo aí de não reeleições desde Reinaldo, 2005 a 2008. Daí para cá, sucessões. Alguns foram do mesmo lado, depois romperam, depois atrelaram, aí veio Reinaldo, Luiz, Tânia, Sérgio, que se reelegeu, mesmo ele tendo partido para uma outra campanha, ele se elegeu porque Tânia voltou depois para encerrar o mandato. Mas não tem continuidade. Tudo que a gente ouve de cada gestão como feito acaba no dia 31 de dezembro do último ano da administração. O outro que entra, isso é um mal talvez dos governos, dos políticos, e que você bate de frente, mas talvez não tenha como mudar isso. Mas a gente sente assim, o outro que entra, a primeira preocupação é não dar continuidade para que não haja a lembrança de que aquele benefício feito veio do gestão anterior. Existe, realmente é um grande mal na administração pública. Isso para a gente, hoje eu me coloco assim bem à vontade para falar isso, porque não participo de gestão e, se Deus assim permitir, não vou participar de nenhuma, mas eu me sinto hoje, porque eu já participei de algumas. Por exemplo, Jequié, na década de 2001, por aí, as velas culturais surgiram no momento que as pessoas terem acesso a um computador, a um curso de informática, não existia, só empresas particulares, não tinha din-din. As velas culturais era o princípio de tudo, a iniciação de tudo. Acabou. Não existe nada, não sobrou nada, a não ser as casas, porque não demoliram aquelas pirâmidezinhas. E por aí vai. E aí, como é que você vê isso? Dentro de uma pessoa como você, que tem um olhar muito lá adiante, você vê sempre na frente o desejo de ver as coisas andarem. Isso não deixa, às vezes, assim, meio... Eu comentei com um amigo certa vez, e não tem muito tempo. A gente sempre ouve isso. Alguém que está querendo postular o cargo de chefe do executivo, a gente sempre ouve dizer que tem um projeto. Eu tenho um projeto para a cidade. E isso preocupa, porque esse projeto pessoal nem sempre vem alinhado aos desejos e às características e às potencialidades da cidade. Essa gestão, na verdade, teve o cuidado de permitir que a gente fizesse projetos para a cidade a partir dos desejos da cidade, a partir de entender a cidade. Você pontua com muita propriedade que é o grande mal da administração pública a gente não ter continuidade de alguns aspectos, de alguns projetos, de algumas possibilidades por conta de governos. E o que a gente tem tentado desenvolver nessa gestão é exatamente que isso seja política pública e não política de governo. A preocupação dessa gestão e a partir da provocação, é o que a gente sempre comenta, você tem que dar a César o que é de César, né? Então a provocação que o prefeito tem feito, inclusive nessa área de tecnologia, da gente fazer esse plano diretor agora, é fazer com que isso vire lei. E isso virando lei, aí não é um programa de governo, aí verdadeiramente vira política pública. Semana passada nós fomos aí para uma ação da Secretaria de Esportes, todo com fonte 00,
um movimento, esqueci o nome do programa agora, me perdoem, eu sou ruim de memória, mas é um programa, acho que Movimento pela Vida, da Secretaria de Esportes, com fonte 00, que habitualmente o que acontece com o programa de esporte? Verba federal. E aí você desenvolveu um programa específico do município, com verba própria, para que isso também vire política pública, para que isso seja efetivamente política pública e a gente possa contar com essa possibilidade em outros governos. Essa é a perspectiva que a gente tem trabalhado. Você pontuou as velas. É uma preocupação dessa gestão fazer essas velas funcionarem. Já tivemos aí umas duas provocações. Que não teria aquele foco que teve no passado. Não, porque popularizou todo mundo. Mudou. Mas ainda, e aí eu lhe confesso que é um desejo do prefeito, fazer essas velas acontecerem com um foco de aprendizado, com um foco de... Eu vou lhe antecipar aqui, porque também não é novidade, que já tivemos aí eu não vou lhe precisar o tempo não, mas a mídia já divulgou uma verba que o deputado Léo Lomanto vai ceder, verba ou emenda, para que, a pedido do vereador Tinho, seja feita uma reconfiguração, uma requalificação naquela praça do Agarrajão. Sim. Veja você, tanto o vereador quanto o deputado aceitaram a provocação da gente fazer ali uma grande Vila da Ciência. E esse projeto de Vila da Ciência naquela praça nada mais é do que transformar aquele equipamento num objeto, de uma possibilidade de um objeto de estudo para os meninos das escolas públicas municipais e também das escolas privadas visitarem e entenderem um pouco. Laboratório de Química, laboratório de Biologia, laboratório de Física. Existe a intenção até de fazer um observatório para que eles possam ir lá um bocadinho entender das estrelas e o porquê dos planetas, né? Então, essa preocupação de integrar essas velas tem sido uma tônica constante, né? Aí, especificamente do ponto das velas, e o nosso desejo é fazer acontecer enquanto política pública para que tenha essa continuidade. É evidente que a vontade nossa é que isso aconteça independente de ser sucessão ou não ser sucessão. Por quê? Poxa, política é muito dinâmico, o ambiente político é muito dinâmico. Só que a sociedade não pode ser penalizada por isso. E o que eu venho batendo sempre, nesse cuidado que a gente deve ter com os discursos que a gente ouve, nesse cuidado que a gente deve ter com a análise que a gente faz, é que verdadeiramente, hoje, mais do que qualquer outro momento, hoje deve ser respeitada a influência dessa sociedade que está melhor informada, a influência dessa sociedade que está melhor formada. Hoje o sujeito que nos ouve aí sabe muito bem o que ele deseja para a cidade diante das potencialidades que a cidade oferece. Então ele entende que aqui é uma cidade prestadora de serviços, ele entende que aqui existe uma vocação de cidade universitária. Ele entende que aqui, esse ponto de energia solar, existe uma incidência muito grande. Então, as vocações locais, pelo nível de informação que esse cidadão tem, já estão mais claras na cabeça dele. Eu sou provocador nesse... Eu não sou aquele derrotista, o pessimista, como uma vez um me disse assim, é o profeta do Apocalipse. Não, ao contrário. O que nos faz, o que nos move, ainda mais na minha profissão, é sempre querer as coisas. Mas o programa de esporte maravilhoso de que nós tivemos, de que é Esporte 2000, estamos em 2019, verba federal, colocou milhares de crianças praticando esporte em todos os bairros, não foi para frente. Então, eu estou só para citar. Ninguém tem culpa disso, ninguém não, alguns devem ter, né? Alguém deve ter culpa. Ao governador do estado, essa pergunta eu fiz a ele quando ele, um dia numa entrevista, o senhor Rui Costa, ele falava sobre as velas culturais. Desculpe, as policlínicas. Ele apresentando o projeto da policlínica, eu falei ao governador. Agora imagine, muda-se o governo. Um governo que entre, que não seja seu aliado. O cara pode entender, não. Se mantiver essas policlínicas da forma que foi gestado, pode acabar. Os prefeitos entram, o governador não demonstra o mesmo interesse, ele diz, não, mas não vai ser possível. Uma conversa mais ou menos igual a sua, por acreditar, porque não é que tem a culpa A, B, é porque é um mote de cada gestão. Não dá. Tem a lei, mas a lei, se a lei. A alternativa a isso é jogar na mão da sociedade. Sim. A sociedade participando, e é por isso que eu lhe digo, quando o sujeito aqui do município tem a percepção de que realmente são vocações e são potencialidades locais a serem desenvolvidas, ele vai cobrar.
toda a discussão nossa dessa gestão, é a que eu estou participando, é a primeira gestão pública que eu faço parte, enquanto ator público, enquanto servidor, toda a ação nossa é chamada para a mesa de discussão atores da sociedade civil. Essa sociedade civil organizada, ou ainda que não esteja organizada, mas que seja necessária à organização. Então você chamar para a mesa a CIG, chamar a CDL, chamar a SEBRAE, chamar as instituições de ensino superior, privadas e públicas, é você partilhar com a sociedade o pedaço de responsabilidade que cabe para cada um, primeiro ponto. E o segundo ponto é dar ciência do que deve ser conduzido para que isso não fique verdadeiramente no esquecimento, para que isso em alguma próxima gestão não venha a ser deixado de lado ou recomece com um viés totalmente diferente. Perfeito. Com outra visão. Por quê? Porque isso retarda o processo. Veja, você numa perspectiva, esse projeto nosso de tecnologia, já foi dado um pontapé nesse projeto? Já. Jacques Wagner assinou a criação do Polo de Tecnologia de Jequié. De lá para cá, tivemos aí vários governos, tivemos aí várias intenções, e o que eu digo, a preocupação de trazer a sociedade para a discussão é para que a sociedade se sinta parte desta solução. Porque se deixa só na mão do poder público, o poder público não tem condição de conduzir tudo. Vamos falar de número de empregos novamente. Eu tenho aí uma população ocupada em Jequié de mais de 66 mil pessoas. Aí eu tenho 26 mil carteira assinada, eu tenho 14 mil por conta própria, eu tenho aí, desse universo todo, só 3.500 pessoas que são funcionários públicos e militares. Imagine se eu deixo a responsabilidade única e exclusivamente de geração e de desenvolvimento econômico na mão desses 3.500. Como é que ficam os outros 62 mil e bocadinho? Então todo mundo tem que enxergar seu pedacinho de mas eu estou preocupado com o meu, que bom. Você que só pode se preocupar com o seu, você vai se preocupar com a sua loja, com o seu estabelecimento comercial. Mas tem outros que têm por obrigação de estarem à frente das instituições, fazerem parte dessa solução. E aí é evidente pensar de uma maneira colaborativa, de uma maneira de coprodução, de cocriação. A nova economia, inclusive, nos dá o tom de negócios colaborativos, de economia compartilhada. E a gente não pode deixar de trazer, em momento algum, nessa perspectiva, a sociedade para fazer parte da solução do negócio. Né? Porque é isso que vai garantir a continuidade. Celso passa. Se o prefeito não gostar do trabalho de Celso, o prefeito pode tirar Celso hoje. Se o prefeito gostar do trabalho de Celso, o prefeito deixa Celso até o final da gestão. Mas em sendo hoje, em sendo no final da gestão, Celso passa. E o que permanece? Permanece uma cidade produtiva, permanece uma cidade com várias potencialidades e permanece essa sociedade muito melhor informada, muito melhor formada e desenvolvendo negócios. Área de saúde, você tocou no ponto das policlínicas, realmente, por vontade do governo, isso não é garantia de perpetuidade. Mas eu lhe digo que por configuração de próximos passos do desenvolvimento socioeconômico, você não tem uma alternativa tão boa quanto a policlínica para que dê possibilidade das cidades se consorciarem. É o famoso consórcio. O governador, inclusive, foi muito feliz em propor esse consórcio para os governadores do Nordeste, porque é o modelo. Ora, está reduzindo o número de repasse. As prefeituras, a cada dia que passa, as prefeituras têm ficado com dificuldades para saldar seus compromissos. Jequié, inclusive, faz parte de um grupo chamado aí G100. Que grupo de cidades é essa aí? São as 100 principais cidades que têm dificuldades de gerirem seus caixas por conta de repasse, por conta de reconfiguração de economia, de fluxo de caixa, vamos simplificar, né? Isso não é a prefeitura de Jequié que diz, não. São estudos especializados, inclusive o governo federal referenda esse estudo. Voltando ao ponto, se a gente tem essa dificuldade enquanto município, qual é a solução que a gente dá? Vamos agir de forma compartilhada. Aí vem a policlínica. A policlínica é um equipamento único e, diga-se de passagem, com um atendimento muito interessante, pessoal proativo, pessoal educado, mas que dá a possibilidade de vários municípios, cada um pagando um pedacinho,
do real que é para manter o equipamento e dá a possibilidade do sujeito ir lá fazer o exame. Celso, dentro da área da informação e da notícia, o que é negativo é muito mais ácido, forte, do que o que é positivo. É verdade. E lhe confesso que a gestão, todas as gestões, elas pecam nisso. Acho que são múltiplas funções, aí às vezes está preocupado em dizer algo que está acontecendo e tal, esquece às vezes de uma difusão mais ampla da cidade. Eu vou lhe fiz esse comentário pelo seguinte: em rádio eu ouço há anos, não é de hoje, que Jiqué tem a gasolina, o combustível mais caro do Brasil. Da Bahia nem se fala, todos dizem que é a mais cara. E que nós temos poliduto, porque quando se lançou o poliduto é nosso, que foi uma campanha, foi a primeira vez que eu vi todos se juntarem, mesmo do contra, mesmo não sendo, mas foram favoráveis a essa vinda dessa base. E isso perpetuou. Inúmeras vezes eu recebi o ticketzinho de bomba, agora com o Zap mais fácil, mas antes o cara coletava, passava de cidade em cidade, fazia um pacotinho de nota que ele pedia, diz isso aí na rádio. Todos os lugares eram mais baratos que Jiqué. Eu ontem fui a Ilhéus, eu sempre vou a Ilhéus, Serra Grande. Quando eu voltava, eu fui em 2 postos por curiosidade. Um para abastecer, outro por curiosidade. Perguntei o preço, mais caros do que Jiqué. Todos 2. Tanto o álcool, o etanol, quanto a gasolina. O litro, mais caro, bem mais caros do que o de Jiqué. E aí, eu perguntei ao rapaz do que eu abastecia ali na saída de Ilhéus, saindo ali onde tem aquele cheiro de chocolate, e eu perguntei assim, esse etanol aqui é caro, Jiqué eu compro mais barato. Ele falou, vem de lá. Itabuna não vende etanol lá na base lá de Itabuna. Só tem etanol em Jiqué, ou em Madre de Deus, ou em outro estado. Mas nesses 2 é que abastece. Jiqué não usa isso. Jiqué não sabe usar isso. Jiqué, que eu digo, a instituição. Jiqué não usa isso para contradizer os que mantêm a ideia de que é o mais caro, entendeu? Eu acho que a gente peca também. Não sei se é um acúmulo muito grande de coisas, não sei se seria você diretamente, a comunicação. Então, eu acho que já está na hora da gente também mostrar um lado, né? Porque só cresce o que é negativo. Observe bem. Pois é, Wilson. Não é? Eu lhe confesso que eu tenho vontade de ver um programa só de boas notícias. Eu também. Eu acordo pensando isso. O detalhe é, a desgraça vem demais. E chega mais rápida. Ela chega mais rápida. Não, e ainda tem um detalhe, o sujeito acha que vendo a desgraça, ele se conforta porque diz o outro está pior do que ele. Está pior do que eu. Né? Mas é o que você pontuou, a gente tem que divulgar essas boas notícias, tem que divulgar essas situações de que realmente... E sem mentiras, né? De mostrar, é assim. Exatamente. E você quer ver outra coisa? Aí eu estou aqui e reconheço as competências, as qualidades e dou os parabéns. Dominguinhos. Domingos Ailton. Que é. Tem um livro dele adotado pela banca. Pela banca examinadora. Da UESB. E a cidade não parabenizar um rapaz desse? Isso não foi ciúme, política né? dele, isso não foi pedido, não foi nada de ilegal que ele cometeu. Não, foi reconhecimento das competências, da pesquisa, dos anos de pesquisa desse rapaz e das elaborações, das interpretações que ele faz para trazer história. Veja a que ponto chegou. Gente de fora, gente de outras mídias enxergando Jiqué com possibilidade para fazer o quê? Locações para transformar a obra desse rapaz para cinema, para televisão. Então, verdadeiramente, aqui a gente tem muito boa coisa para ser divulgada. Aí o sujeito me pega um dia desses e diz, lhe ouvir na rádio é bom. Você traz um quê de esperança, a gente lhe ouve e acha que é possível fazer. Mas eu estou trazendo aqui o que eu acredito e eu estou trazendo o que eu efetivamente estou participando da elaboração, né? O sujeito me diz, o duro é ver você defender. Não, não é questão de defesa. Aqui é uma questão de constatação de trabalho que tem sido realizado. A gente sabe que tem muita coisa que a gestão pública atual deve fazer, mas a gente deve constatar realmente um trabalho realizado e é como você falou, tem que usar o que tem de positivo aqui para colocar na mídia.
E não é só da gestão, para não ficar parecendo essa questão política. Mas aí veja a parte do combustível que você trouxe. Veja a parte da aceitação da obra de Dominguinhos aí para o vestibular da UERJ. São reconhecimentos que a gente tem que trazer. Mas aí sabe o que é que eu vejo disso? Isso no público. Não estou falando de Celso, estou falando do público. Não gera Dominguinho é do PV, não é parceiro, e se não compensa. Tem isso. Mas tem que parar. É isso que é o cara. Você sabe por quê? Porque em sendo A ou em sendo B, quem é a grande mãe do negócio, digamos assim, o sujeito é daqui da terra. Eu não reconhecer um trabalho desse rapaz, eu não reconhecer, por exemplo, o trabalho que o CPDS tem feito com a produção de software a partir dos alunos e da coordenação da professora Cláudia lá na UESB, que foram para uma competição estadual aqui em Jiquié, ficaram em segundo lugar, mas o governo do estado tem interesse em contratar o CPDS de Jiquié para criar o software que vai gerir todos os espaços. Agora o nome do espaço é Espaço Colabore, que são ambientes que o governo do estado está promovendo, inclusive Jiquié fez a solicitação e vai ser atendido. O governo do estado vai mandar equipamentos móveis e equipamentos para a implantação desse espaço futuro aqui em Jiquié, esse Espaço Colabore. E a produção do software de gestão vai sair de onde? De Jiquié. Os alunos do IFBA vão participar de uma competição internacional na Austrália, trazem de lá um 6º lugar. Rapaz, tem que ser reconhecido. Então, novamente, boas notícias a gente tem. Tem que parar com esse negócio de só falo bem de amigo meu. E vamos ser Você ouvi um dia desse numa emissora, eu estava conversando com a pessoa e ela disse assim, eu diria triste, né? Mas eu disse assim, olha, eu precisei comprar material de construção. É uma das áreas mais nevrálgicas. E fui à conquista. Eu fui de carro, gastou a gasolina, o combustível. Cheguei lá, não dormiu, mas almocei, jantei, restaurante, parará, comprei e ainda saiu mais barato do que se comprasse em Jiquié. Isso eu ouvi de uma pessoa esclarecida, não vou falar aqui o nome, porque é amigo meu, e se ele não me autorizou a falar. Mas isso me deixa perplexo. Por quê? Por quê? O que é que está nos faltando? Você falou há pouco nas entidades. Porque não só basta dizer, parceiro, CDL, assim, já fizeram muitos movimentos, mas isso ainda não foi repassado de uma maneira, né? Wilson, o Sebrae está fazendo um trabalho extremamente importante agora com o varejo de materiais de construção. Você citou aí agora esse ponto. Um ponto. E eu nem fui autorizado a divulgar, mas, como você tocou no ponto aí, vai acontecer aqui em Jiquié uma feira de varejo de material de construção que eles estão juntando aí os negócios de material de construção, agente financeiro, para dar uma melhor condição de compra. O que faltava e o que a gente tem visto efetivamente acontecer? Faltava uma articulação com esse segmento, faltava uma formação melhor de preço dessas empresas, faltava um acompanhamento. O Sebrae tem feito esse papel. É por isso que eu digo, eu não deixo de reconhecer o trabalho importante que tem sido feito a partir das instituições, a partir das ações, sejam elas isoladas ou em grupo. O varejo de material de construção está trabalhando desde o início do ano para realmente se reconfigurar aqui no município, e não é só trazer novidades de produto, trazer inovação de aplicação de construção civil, mas também na própria gestão para desmistificar um pouco que aqui só tem produto caro. Eles estão fazendo esse trabalho, vai acontecer ainda esse ano uma feira de varejo de material de construção civil, a partir da provocação nossa, a partir de uma ação articulada, né? Prefeitura, Sebrae e, o que é mais legal, os empresários extremamente interessados, sejam grandes, sejam médios, sejam pequenos, estão todos envolvidos para que essa ação aconteça. Exatamente. Wilson, estamos chegando ao final e está muito bom. Esse papo a gente ainda rolava muito, tem muita coisa ainda para esclarecer e tem muita gente que fala também. Eu não entendo alguns questionamentos. Eu, apesar de a gente estar falando em tecnologia, eu ainda sou de um grupo de pessoas que ainda permanece, que eu gosto de ver o produto. Eu vou comprar esse ratinho aqui, o mouse, eu não vou comprar pela internet. Eu ainda sou assim. Eu vou ali na loja dos amigos, porque eu gosto de ver.
Não sei, ainda tenho essa mania. Eu não gosto de ver só a foto e pedir. Então, hoje, eu tenho amigos que até uma meia pede pela internet. Eu acho muita. Eu não sei. Você é desse grupo? Qual é do seu grupo? Eu ainda gosto de ver. Transição. Eu tenho comprado muito pela internet. E eu lhe digo que o varejo online tem vendido já mais que o varejo. Sem dúvida. Aí a gente não. De novo, é uma questão de constatação. Desde 2017, salvo engano, para não errar na estatística, mas desde dezembro de 2017 as vendas pelo varejo online superaram as vendas no varejo físico. É uma ida sem volta, como diria meu pai. Né? Você agora não tem mais como retroceder a essa dinâmica de nova economia. Certo. A venda do varejo está maior pelo varejo online do que pelo varejo físico. A educação tem acontecido muito mais em ferramentas de educação à distância do que ferramentas de educação física. Eu me lembro, há alguns anos atrás, o sujeito dizia, mas esse negócio não dá certo, faculdade, fazer faculdade é AD, ninguém vai aprender, é verdade. Ninguém vai ter disciplina. Foi uma resistência enorme. Veja, em mercados tradicionais, né, em culturas mais tradicionais, você tinha essa necessidade. E aí o mercado é muito inteligente para fazer a transição. Então vamos lá, semipresencial. Hoje você tem só EAD e já supera em número de matrículas das instituições com as suas cadeiras tradicionais. Então, de novo, é um mercado, meu amigo, que hoje você ainda compra o mouse indo na loja dos amigos, mas isso vai, você vai fazer mas negócio. Será que isso vai representar? Porque, olhe bem, você já chega nas grandes lojas de departamento, as grandes, vai citar um aí, Magazine Luiza, Loja Bahia, Casa Bahia, vai outro aí, Então, americana. E eles falam, mostra o produto, quando você vai ver, é mostruário. Eles mandam, não, você me dê aí 8 dias, a gente vai olhar aqui, no estoque, garantia, tal dia está aqui. Eu já até fiz isso. Quer dizer, na própria loja física, porque já sentiu essa... Isso é a administração dos custos. Eu vou te dizer um negócio, Sim. A administração pública também está nesse caminho. A gestão, o governo digital, que tanto falam por aí, e Jiquié não está ficando para trás. A gente tem pensado e tem desenvolvido ferramentas. Logo, logo a comunidade vai saber de uma ferramenta aí, a prefeitura participando desse contexto de governo digital. Qual é a perspectiva? Eu atender o cidadão a partir das mídias digitais, a partir do computador, do conforto da casa dele, ou do celular, do smartphone, eu consigo ser mais célere, consigo ser mais eficiente nesse atendimento, mais eficaz nesse atendimento, dando uma comodidade para ele. E não tenho o desgaste de trazer esse sujeito até a loja, até o ponto físico, para que ele tenha transporte, perda de tempo, né? Acumule gente em filas. Então você consegue ser melhor em nível de atendimento nesse sentido. É evidente, você tem que ter o por trás, né? Toda a simplicidade que eu estou falando aqui, você tem que estabelecer a complexidade de parâmetros, a complexidade de etapas, de processos, de requisitos que vão ser necessários para atender esse cidadão. Assim é no comércio. Quando o sujeito trabalha a venda dele a partir do mercado eletrônico, ele consegue ter uma estrutura menor, ele consegue reduzir a questão dos estoques dele, ele consegue imobilizar menos capital. Mas aí não resulta em desemprego também para... Acho que não. Essa mão de obra primária Eu acho que esse emprego ele migra de canal. O sujeito que trabalhava anteriormente como um balconista de loja, ou veja exemplo dos bancos, muitos funcionários do setor financeiro migraram de canal. Eles deixaram de trabalhar, muitos deles sim, muitos deles se aposentaram, mas muitos foram ser donos de negócios, muitos foram criar trabalho. E aí é uma provocação. Eu fui convidado há poucos dias atrás para fazer uma fala exatamente com esse tema: criar trabalhos em tempo de desemprego. É uma outra perspectiva que essa sociedade se apresenta. E é uma perspectiva que já bate na porta de realidade. Então, o cara que está hoje no mercado procurando emprego, acho que ele deve ter uma perspectiva outra, de criar trabalho. Não só para si, mas para outros também. É o que eu digo do microempreendedor individual. Ah, Celso, mas o cara foi lá... Saiu uma matéria um dia desse aí. As mulheres negras são as que empreendem mais por necessidade. E acha que é algum demérito isso? Eu vou pegar só um exemplo aqui, rapidinho, por conta do seu tempo. A Zika,
a mulher que estava lá na sua necessidade, cria um negócio de um salão de beleza na sua comunidade. Para encurtar a história, o nome do salão é Beleza Natural. Veja quantas unidades desse salão tem no país, tratando de cabelos crespos e cacheados. Essa mulher já foi reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Brasil. Conseguiu empregar não só a ela, como toda a família e mais um punhado de gente sendo aí absorvido por esse mercado de uma mulher negra que empreendeu por necessidade. Então esse discurso da desgraça, da coisa ruim, eu não participo. Tá bom. Eu não participo. Eu acho que tem muita coisa boa para evidenciar. Celso, a gente chegou ao nosso tempo, né, do programa. Eu quero lhe agradecer de antemão, sempre o papo é muito legal, prazeroso, a gente questiona porque é nossa função e é bom quando a gente encontra do outro lado também quem conteste isso e quem mostre que é possível, né? Porque tem gente que já acorda assim, e aí, rapaz, tá legal? Não, que hoje o dia tá. Eu tenho um amigo que a gente conta sempre, ele foi pra praia, tava um sol lindo, e aí o cara falou assim pra ele, é um amigo vizinho lá, fulano, ó que sol legal pra praia. Ele olhou pro lado que tinha um coqueiro, e o coqueiro tava tirando o sol. Ele falou, mas tá nublado ali, porque o lado do coqueiro, olha pro lado de cá, que as folhas do coqueiro. Tem a pessoa que já é pra dar e não enquadra bem no papo, não, né? Tá bom? Obrigado, viu, Celso, secretário de Desenvolvimento Econômico. A gente bateu um papo e hoje a gente vai fazer uma segunda parte do programa aqui, justamente para falar sobre isso. Vender. Hoje vai estar aqui Ezequiel, à noite, fazendo uma palestra no Centro de Cultura. Quem está trazendo é o Instituto Baiano de Aprendizagem Profissional, IBAP, o palestrante de vendas Fabrício Medeiros. Segundo consta aqui no currículo, ele treinou equipe de vendas do Google, Facebook e LinkedIn. O evento com vagas limitadas, ele vai falar um pouco mais, e aqui consta que ele é dono de um currículo atrativo, estudou negociação na Universidade de Harvard, é mestre em gestão empresarial pelo DEVRY, acho que é isso, FBV, e professor de negociação da Fundação Getúlio Vargas. Mas é ele que vai contar isso pra gente daqui a pouco. Está nessa área que a gente está falando de venda, que é o que a gente conversou há pouco, como é que isso acontece, e ele vai estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eu já gostaria de antemão de agradecer, porque já vem bem a propósito do que o Celso falou com a gente, quando ele só tinha horário, 9h30 para 10 horas, e eu falei com ele, 9h30 para 10 horas, na rádio, eu não tenho condição, porque ele veio de fora, né? Chegou na cidade e tal, e a assessora falou assim, mas ele só tem um horário de 10, porque ele vai chegar, vai dar uma descansada 10 horas e tal. Eu falei, mas tem só na rádio web, né? Não tem na rádio convencional. É disso que ele quer, tá no Facebook, tá? Então já é uma visão completamente diferente. E daqui a pouquinho ele tá pintando ali. Celso, obrigado aí, viu? Sou eu que agradeço. Você volta sempre, né? Convidou. Tá chegando. A música do Chiclete. Se me chamar, eu vou. Lembrando que você aqui está trabalhando. Por quê? Porque você está passando aquilo que a população, né, nossos ouvintes, é uma parcela, estão querendo saber ou estão questionando justamente, é fundamental. Então, de novo, muito obrigado. Deus abençoe. Aquele abraço. Um abraço.